Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia, em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 89 quilos de maconha e 1.600 esferas de haxixe que estavam escondidas no porta-malas de um carro conduzido por um instrutor de autoescola. A apreensão aconteceu no município de Antônio João. O motorista de 26 anos foi preso na BR-463 em Ponta Porã. De acordo com a PRF, no mesmo instante foram apreendidos também 92 quilos de maconha em outro carro com placas de Franca, interior de São Paulo. Os veículos viajavam juntos e os condutores afirmaram terem pego os carros já com as drogas no Paraguai e que levariam para São Paulo. Os dois receberiam entre 12 e 13 mil reais pelo transporte dos entorpecentes. Os condutores foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã. E pai e filho foram esfaqueados por um empresário após uma briga de trânsito em Dourados, cidade que fica a 233 quilômetros aqui de Campo Grande. O empresário Ricardo Ojeda Pancieri, de 42 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Segundo o boletim de ocorrência, Ricardo estava em uma Pajero e foi ultrapassar pela direita a Kombi, na qual estavam Joaquim Cubilha da Cruz, de 41 anos, e o filho dele, William Cubilha da Cruz, de 18 anos. Os retrovisores de ambos os veículos foram danificados. O empresário abordou os passageiros da Kombi com uma faca na mão e obrigou os dois a descerem do veículo. Os três discutiram no meio da rua e durante a confusão, Joaquim foi esfaqueado no peito e William no rosto e no pé. O empresário deixou o local e foi preso na casa dele. Segundo a polícia, o empresário resistiu à prisão e desacatou os policiais. Por causa disso, além da tentativa de homicídio, Ricardo também foi atuado por desobediência e desacato. Ele está preso na primeira delegacia de Dourados. E agora há pouco, um homem não identificado morreu supostamente atropelado por uma carreta entre a Rua Limeira e a Via Morena, aqui em Campo Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que um dos caminhões que descarregam os produtos do supermercado da região tenha atropelado o homem sem perceber. Testemunhas acreditam que se trata de um antigo morador de rua que costumava viver pela região. E a OAB aqui de Mato Grosso do Sul divulgou o primeiro balanço do SOS Morosidade, desde o seu lançamento no dia 19 de julho deste ano. Ao todo, a ordem recebeu 98 reclamações sobre processos parados em varas de todo o estado. Deste total, cerca de 30% tiveram êxitos na prestação jurisdicional. Campo Grande lidera o ranking de reclamações com 55 queixas de morosidade, seguida pela comarca de Anastácio com 16. Para comentar melhor esses dados, eu converso aqui no estúdio com o representante da OAB, Dr. Ives Drosghi. Boa tarde, doutor, pela sua participação. Bom, para começar, eu queria que o senhor explicasse direitinho o que é o SOS Morosidade. O SOS Morosidade é um serviço que a Ordem dos Advogados do Brasil, de Mato Grosso do Sul, coloca a serviço tanto da advocacia como da cidadania. No seguinte sentido, de que nós estamos, já passou do limite dessa morosidade nos processos judiciais. Portanto, quem tiver com a prestação jurisdicional lenta, seja em qualquer parte do processo, em qualquer esfera do processo, pode estar denunciando isso à OAB e a OAB vai estar oficiando os canais competentes para que tome as suas devidas providências. E o senhor sabe me dizer por que Campo Grande e Anastácio lideram esse ranking? Quais seriam as principais causas desse problema? Campo Grande tem um problema grave ainda de divisão de algumas varas. Nós temos varas que funcionam muito bem, com o mesmo número de funcionários tem varas que não funcionam. Nós temos problemas por falta de funcionário nos cartórios, né? Nós temos, enfim, Campo Grande, evidentemente, por ser a capital, é a que tem mais dificuldade de gestão por parte do Poder Judiciário. Nós queremos ajudar o Poder Judiciário nessa questão. Agora, Anastácio, nós temos um problema sério que nós constatamos lá no cartório, né? Não é um problema jurisdicional, é um problema de cartório em que um processo já tem trânsito e julgado, está há 4, 5 meses para expedir alvará. Então, é uma questão grave que precisa ser solucionada. E o SOS Morosidade vem justamente para isso. A gente já sabe quais são os problemas,
macro. Agora nós estamos vendo caso a caso, em loco, para a gente resolver esses problemas, os grandes gargalos do Poder Judiciário. Essas reclamações, elas acontecem em quais tipos de processos? São só criminais ou são de um modo em geral? Normalmente são processos mais cíveis. Aqui em Campo Grande nós temos um problema gravíssimo na vara de sucessões. Infelizmente a vara de sucessões tinha ganho um excelente juiz, mas o juiz ficou um mês, nós temos dificuldade, até brincadeira, a vara de sucessões virou umas sucessões de juízes, né? Agora já está uma nova juíza. Uma cidade como Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que tem 500 mil habitantes, tem 2 varas de sucessões. Campo Grande com 800 mil só tem uma. Então, é principal na vara de sucessões, mas também em varas cíveis. E, por incrível que pareça, nós temos dificuldade também em algumas varas digitais. Os processos digitais vieram para facilitar, mas em alguns casos também há morosidade por parte dos cartórios. E depois que a OAB recebe essas denúncias, o que é feito para melhorar? Olha, primeiramente nós encaminhamos essas reclamações à ouvidoria do Poder Judiciário. Em segundo lugar, nós também, em alguns casos mais graves, a própria ordem vai em loco conferir, pedir agilidade para os funcionários, como também para os juízes. E em terceiro diagnóstico, é saber quais são quais são as varas, quais são os cartórios que têm mais reclamação, como você acabou de falar, Campo Grande e Anastácio. Para quê? Para que a gente cobre uma ação urgente do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, para que ele efetivamente modifique, melhore e amplie esses serviços, propiciando ao jurisdicionado e ao advogado a certeza de uma justiça célere e eficaz. Só para os internautas que estão em casa entenderem, essas reclamações, elas são relacionadas à demora em relação às varas, às comarcas, não tem nada a ver com o trabalho do advogado. Não, é que as pessoas têm que entender o seguinte, há uma relação do advogado com o cliente, e essa relação é sagrada. A ordem, ela quer preservar e ela quer fortalecer essa relação. O SOS Morosidade, ele vem efetivamente para auxiliar o advogado. O advogado é o porta-voz do cidadão, de você cidadão, perante o juiz. Então, converse com ele, troque ideias com ele, auxilie-o, porque ele está para te ajudar e ele está para querer que você saia exitoso nessa ação. Agora, doutor, quem tiver com algum tipo de problema, como entrar em contato com a SOS? Olha, entre em contato através do e-mail, sosmorosidade@oabms.org.br. Pode também estar entrando em contato através lá da própria OAB, 3318-4700. Tem um número celular também que está no próprio site da OAB, www.oabms.org.br. São as 3 formas que você pode entrar em contato e repassar essa dificuldade que você está tendo no seu processo. Ok, eu conversei aqui no estúdio com o Dr. Ives Drosg, ele é representante da OAB. Obrigada, doutor, pela sua participação e boa noite. Muito obrigado e boa noite. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo e também as últimas notícias das Olimpíadas. Nós voltamos já. Atenção! Se você procura qualidade e tecnologia em alta definição, LEDs, mídia de alta definição, 3305-5040.
A terça-feira começa com sol e o calor deve prevalecer durante todo o período. O dia terá céu sem nuvens e a noite também será de tempo aberto. Confira a previsão de amanhã para as 5 capitais. Agora os fatos nacionais. A Comissão de Turismo reabriu na Câmara Federal um debate que se iniciou desde o anúncio de que a Copa de 2014 vai ser disputada aqui no Brasil. As condições dos aeroportos brasileiros para o evento de caráter mundial. Os integrantes da comissão debateram o plano de investimento do governo federal para recuperar e modernizar os aeroportos nas cidades que vão sediar os Jogos. Em 2011, mais de 180 milhões de passageiros usaram os aeroportos do país. O ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, disse que as obras nos 13 aeroportos das cidades que vão sediar Jogos da Copa do Mundo ficarão prontas até 2014. Além do investimento financeiro, outras ações estão em andamento para ajudar a aumentar a rapidez dos serviços nos aeroportos, como mudanças de procedimentos para agilizar o check-in e a devolução das bagagens. A gente não pode afirmar que tem obras assim atrasadas hoje. Obviamente nós temos obra hoje, não só para os 12, mas a gente tem obra hoje para de Macapá a Porto Alegre, né? Obviamente que é o foco, né, muito grande na questão Copa, mas está-se praticamente 70%, 80% disso tudo contratado em obra. Mas o presidente da Comissão de Turismo, deputado José Rocha, que solicitou a audiência pública, disse que os aeroportos que mais preocupam são os de Curitiba e Porto Alegre, que não dispõem nem de equipamentos antineblina. Ele disse que os deputados vão acompanhar de perto o andamento das obras. Vão visitar os aeroportos, vão visitar os estádios e vão visitar as obras de mobilidade urbana. Nós temos que preparar os aeroportos para não só para esses eventos, mas para que nós possamos ter aí as condições para recebermos sempre turistas ao Brasil, fidelizar o nosso turista, para que ele possa ser bem recebido nos aeroportos. Depois de uma longa reunião em Brasília, governo e representantes de caminhoneiros chegaram a um acordo para encerrar a manifestação que bloqueou algumas das mais importantes rodovias aqui do país. O protesto foi contra a aplicação da lei que estabelece períodos máximos para que os motoristas permanecessem ao volante dos caminhões e intervalos para descanso, sob pena de multa. O acordo para encerrar a paralisação saiu, mas a polêmica sobre a aplicação e possíveis mudanças na lei continua. Desde a semana passada, a manifestação dos caminhoneiros provocou filas quilométricas em várias rodovias, prejuízos com a perda de cargas perecíveis e conflitos com os motoristas que queriam seguir viagem. Na reunião em Brasília, os líderes aceitaram suspender o movimento para que uma comissão analise suas principais reivindicações e apresente soluções no prazo de um mês. Durante esse período, a fiscalização terá fins educativos, sem multas para os caminhoneiros. O ministro dos Transportes lembrou que, depois disso, o governo não tem como deixar de aplicar a lei aprovada pelo Congresso. Não passa pela cabeça de nenhum de nós que não se leve adiante o avanço que foi a Lei 12.619, e todos os caminhoneiros também assim reconhecem, ela como um avanço nas conquistas do trabalhador. O grupo, junto com o Ministério Público, Ministério do Trabalho e todos, vai avaliar talvez até uma separação aí, aqueles que fazem longa distância ter um tipo de norma, aqueles que fazem curta distância ter outro tipo de norma. Mas o deputado Nelson Marqueselli acha que a lei tem que ser modificada no parlamento. Essa lei é inviável para o país. Um caminhão andar 4 horas, descansar meia hora. Um caminhoneiro andar mais 4 horas, descansar meia hora. E ficar 11 horas parado, isso é irracional. Isso não existe no mundo inteiro. O deputado Fernando Ferro discorda. Ele admite apenas que seja dado um prazo maior para os caminhoneiros se adaptarem à lei. Se o Estado não tem condições de aplicar a lei, nós podemos discutir maneiras de uma implantação gradual desses direitos. Eu acho que é até normal que se faça isso, mas que a lei deve vir para dar garantia ao condutor do veículo, ter dignidade, ter condições não penosas nem insalubres de trabalho. Eu acho que nós temos que trabalhar nessa linha.
O ginásio poliesportivo Arena de Encontro do Hospital São Julião, em Campo Grande, foi inaugurado ontem. Além da reforma, nas quadras também foram criadas salas de computação e sala de aula. O local atende às atividades do hospital, além de alunos de uma escola estadual que funciona na área do São Julião. Muita festa na inauguração da Arena de Encontro do Hospital São Julião, em Campo Grande. Estiveram presentes na inauguração o governador André Putinelli, o prefeito Nelson Trade Filho, além de outras autoridades, para celebrar o novo espaço, que oferece maior comodidade aos jovens, com momentos de lazer e confraternização entre pacientes do hospital e os estudantes. Para nós é um momento muito especial, que é um sonho que está se concretizando hoje, que nós estamos recebendo um espaço adequado para atender os alunos das diversas modalidades esportivas e culturais. Então nós estamos muito felizes. Diante das apresentações de dança e um show dos atletas de basquete, o diretor do hospital mostra a satisfação e a alegria de mais uma conquista para quem necessita de momentos como este. Aqui é a Arena do Encontro. Arena do Encontro porque é mais do que uma quadra esportiva. Aqui as pessoas irão se encontrar, os pacientes, os funcionários, né, a comunidade, os alunos. Então, o hospital sempre investiu muito nisso, na necessidade da parceria, da colaboração e especialmente a luta contra o preconceito com a hanseníase, que infelizmente acontece até hoje. E aqui vai ser um local em que vai permitir, em que as pessoas percebam que esse preconceito não existe, que isso é uma bobagem e que o hospital está aqui sempre aberto para todas as pessoas que possam precisar de atendimento e aos alunos também que quiserem estudar na nossa escola. A irmã Silvia conseguiu acabar com esse estigma da separação social e só por esse motivo ela tem um valor incomensurável. E essa instituição é tocada pela equipe da irmã Silvia. Então, todas as vezes que eu posso estar aqui e ajudar aqui, eu venho. Venho com satisfação. Um grupo de diretores de escolas públicas dos Estados Unidos está visitando escolas estaduais aqui de Campo Grande. De manhã, o grupo esteve na governadoria e a Secretaria de Educação do Estado falou sobre a importância desse intercâmbio. Campo Grande recebe hoje uma missão americana que faz parte do Programa de Intercâmbio Brasil-Estados Unidos de Diretores 2012. A missão irá visitar 6 escolas da rede municipal e estadual. A secretária de Educação do Estado, Milene Badeca, tem mais informações sobre essa missão. Sim, esse é um trabalho, é um programa do Conselho Nacional de Secretários que faz esse intercâmbio. Diretores do Brasil, dos 27 estados, visitam escolas nos Estados Unidos e também eles visitam os nossos estados. Qual é o grande objetivo dessa visita? É a troca de informações com relação à gestão educacional, à aprendizagem dos alunos. Isso é muito importante, porque tudo aquilo que a gente vê, o que é de bom, de melhor, trazer para as nossas escolas aqui no Brasil. E agora à tarde, o grupo fez sua primeira visita numa escola estadual. Logo na chegada, eles observaram a necessidade de melhorar a acessibilidade dos alunos com dificuldade de locomoção. Os americanos foram recebidos pelo diretor da escola. Secretaria, sala de aula e de informática foram algumas das unidades apresentadas aos gestores. Os diretores americanos, eles ficam observando a gestão, né, a parte pedagógica, como a gente ensina matemática, como a gente ensina português, com poucos recursos. Samuel Dickerson e Shannon Curran estão pela primeira vez no Brasil. Shannon é diretora de escola estadual de ensino médio em Nova York. Identificou nesta unidade um problema bastante comum nos Estados Unidos: acessibilidade a pessoas com necessidades especiais. Ela viu no Brasil que também é problemático na situação dela, é a educação especial, a inclusão dos portadores de necessidades especiais na escola. Então isso é uma coisa que eles vão trabalhar bastante e que eles estão observando aqui, como a gente lida com isso. Já Samuel sugeriu algumas mudanças, incluindo a participação da família no ambiente escolar.
Ele sugere um envolvimento maior das famílias, trazendo as famílias para dentro da escola. Eles poderiam envolver bem mais, os pais, os alunos, e assim conseguiriam melhores resultados. Esta é a terceira vez que o Conselho Nacional de Secretários realiza este intercâmbio no país. Nesta escola, por exemplo, que existe há mais de 70 anos, os gestores reconhecem a importância dessa visita. Ele é gratificante porque é a troca de experiências educacionais. E nessa troca de experiências educacionais, você tem um aperfeiçoamento nas metodologias, e novos métodos para que você tenha o conteúdo programático com mais eficaz na aprendizagem dos alunos. E o RBV News edição tarde termina aqui. Mais informações amanhã a partir das 11 horas. Boa noite.